Capítulo 7. Ora, depois que o muro foi edificado, tendo eu assentado às portas, e havendo sido designados os porteiros, os cantores e os levitas, pus Anani, meu irmão, e Ananias, governador do castelo, sobre Jerusalém, pois ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E eu lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas estiverem nos postos se fechem e se tranquem as portas, e designei dentre os moradores de Jerusalém guardas, cada um por seu turno, e cada um diante da sua casa. Ora, a cidade era larga e grande, mas o povo dentro dela era pouco, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham subido primeiro, e achei escrito nele o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportaram e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2818. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bizai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Esmavete, 42. Os homens de Kiriat Jeriam, de Sefira, e de Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gaba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os Netinis, os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote. Os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom. Os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai. Os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar. Os filhos de Recaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda. Os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia. Os filhos de Bezai, os filhos de Meonim, os filhos de Nefuzezim. Os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Acur. Os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Assa. Os filhos de Bacos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar. Os filhos de Nesias, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soforete, os filhos de Pirida.
os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Paquerete Zebaim e os filhos de Amon. Todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Estes foram os que subiram de Tel-Mela, Tel-Assa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Dalaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Obaías, os filhos Acós, os filhos de Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os arrolados nos registros genealógicos, mas não foi encontrado, pelo que, tidos por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta somava 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos foram 736, os seus mulos, 245. Os seus camelôs, 435, e os seus jumentos, 6.720. Ora, alguns dos cabeças das casas paternas contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1.000 dários de ouro, 50 bacias, e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos cabeças das casas paternas deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro, e 2.200 minas de prata. O que o resto do povo deu foram 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dentre o povo, os netinins e todo Israel habitaram nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês, já se achavam os filhos de Israel nas suas cidades. Neemias capítulo 8. Então todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira, que fizeram para esse fim e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, Amém. Amém. E, inclinando-se, adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. Também Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas explicavam ao povo a lei, e o povo estava em pé no seu lugar. Assim leram no livro, na lei de Deus, distintamente, e deram o sentido, de modo que se entendesse a leitura. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não pranteeis nem choreis. Pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas, pois, fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande regozijo, porque tinha entendido as palavras que lhe foram referidas. Ora, no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças das casas paternas de todo o povo, os sacerdotes e os levitas,
na presença de Esdras, o escriba, para examinarem as palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. E que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, e em ramos de oliveiras, de zambujeiros e de murtas, folhas de palmeiras, e ramos de outras árvores frondosas, para fazerdes cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e trouxe os ramos, e todos fizeram para si cabanas, cada um no eirado da sua casa, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e habitaram nelas, pois não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande regozijo. E Esdras leu no livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembléia solene, segundo a ordenança. Neemias capítulo 9. Ora, no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de sacos e com terra sobre as cabeças. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. E, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 parte do dia, e outra 4ª parte fizeram confissão, e adoraram ao Senhor seu Deus. Então Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé sobre os degraus dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu, só tu, és Senhor, tu fizeste o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles já, e tu os conservas a todos, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o pacto de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e tu cumpriste as tuas palavras, pois és justo. Também viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E operaste sinais e prodígios contra Faraó, e contra todos os seus servos, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com que soberba eles os haviam tratado, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Fendente o mar diante deles, de modo que passaram pelo meio do mar, em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Além disso tu os guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e lhes ordenaste mandamentos e estatutos e uma lei, por intermédio de teu servo Moisés. Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha fizeste brotar água quando tiveram sede, e lhes ordenaste que entrassem para possuir a terra que com juramento lhes havias prometido dar. Eles, porém, os nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusando ouvir-te e não se lembrando das tuas maravilhas, que fizeste no meio deles, antes endureceram a cerviz, na sua rebeldia, levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, e não os abandonaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram, Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar,
e o teu maná não retiraste da tua boca, e água lhes deste quando tiveram sede. Sim, por 40 anos os sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma, a sua roupa não envelheceu, e os seus pés não se incharam. Além disso lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções, assim eles possuíram a terra de Sião, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Outrosim multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os introduziste na terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Os filhos, pois, entraram e possuíram a terra, e abateste perante eles, os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os seus reis, e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e uma terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram, pois, fartaram-se e engordaram, e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Não obstante foram desobedientes, e se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem a ti. Assim cometeram grandes provocações. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os afligiram, mas no templo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e segundo a multidão das tuas misericórdias lhes deste libertadores que os libertaram das mãos de seus adversários. Mas, tendo alcançado repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, portanto tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos, de modo que estes dominassem sobre eles. Todavia quando eles voltavam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E testemunhaste contra eles, para os fazerdes voltar para a tua lei, contudo eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais viverá o homem que os cumprir. Viraram o ombro, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Não obstante, por muitos anos os aturaste, e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Todavia eles não quiseram dar ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Contudo pela tua grande misericórdia não os destruíste de todo, nem os abandonaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, que guardas o pacto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos sacerdotes, a nossos profetas, a nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Tu, porém, és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, mas nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, e os nossos pais não têm guardado a tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, com que testificaste contra eles. Porque eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos escravos, e quanto à terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, também eles dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado como bem lhes apraz, e estamos em grande angústia. Contudo, por causa de tudo isso firmamos um pacto e o escrevemos, e selam-nos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes.